essa palavra já tem algum tempo comigo já e veio a direção, né? De estar compartilhando com a igreja. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: quem está cansado? Quem aqui se vê cansado? Quem aqui se vê desmotivado? Quem aqui se vê em uma condição de não quero fazer mais nada? A gente cansa, né? É normal, é natural dos afazeres. Mas tem um nível de cansaço que tem nos impedido de avançar. Eu fui pesquisar o que o cansaço ele causa na nossa vida. Preste atenção nesse relato. O cansaço afeta diretamente o corpo e a mente. Fisicamente, ele reduz energia, prejudica o sistema imunológico, aumenta o risco de doenças. Mentalmente, causa dificuldade de concentração, irritabilidade e até sintomas de ansiedade e depressão. Reconhecer e respeitar os sinais do corpo é essencial para evitar que o desgaste se torne crônico. Eu fui mais fundo. Como o cansaço prejudica o corpo, sistema muscular e energia. O esgotamento físico ocorre quando as reservas de energia nos músculos se esgotam, gerando fadiga, dores e menor resistência. Sistema imunológico. Noites mal dormidas e sobrecargas reduzem a capacidade de defesa do organismo, aumentando vulnerabilidade a infecções. Metabolismo. O acúmulo de subprodutos metabólicos durante esforços intensos, sem recuperação, causa sensação de peso e lentidão. Coração e circulação. O excesso de cansaço pode levar à pressão arterial, aumentar riscos cardiovasculares. Sono. A falta de descanso adequado desregula o ciclo circadiano, causando insônia ou sono não reparador. Isso é no corpo. Vamos ver a mente. Atenção e memória. A fadiga reduz neurotransmissores essenciais, dificultando concentração e raciocínio. Humor. Aumenta irritabilidade, impaciência e pode levar a quadros de ansiedade ou depressão. Tomadas de decisão. Pessoas cansadas tendem a ser mais impulsivas ou cometer erros por falta de clareza mental. Criatividade e motivação. O esgotamento mental e emocional bloqueia a capacidade de inovar e diminui o entusiasmo. A ciência, ela traz esse entendimento e você vê como isso é sério. Como isso a gente temos que dar atenção a essa questão. Olha o que o cansaço provoca e às vezes nós estamos colocando na conta de tudo. Ah, porque é o diabo. Ah, porque eu não sei o quê. Ah, porque é o meu patrão. Ah, porque é a igreja. Ah, porque tem muita escala na igreja. Não, queridos, isso é questão de cansaço. Isso é questão de escolha, isso é uma opção minha e sua. Parar. Ter um momento de descansar, ter um momento de colocar a cabeça em ordem, a mente em ordem. Por quê? Porque o corpo, ele dá sinais. Mas muitas das vezes nós não estamos preocupados com esses sinais, porque nós estamos nessa rotina, temos que fazer, temos que mostrar resultado, temos que dar constância, temos que fazer isso. Já tentou compartilhar ou trabalhar, você quando está lá no seu melhor momento, com uma pessoa cansada? É difícil. É complicado você compartilhar algo com alguém cansado. E se nós formos olhar para o mundo? Gente, como é que pode uma criança de 10, 12 anos falar que está cansada da vida?
Semana passada, não foi, Lô? Semana passada ou retrasada. Uma jovem lá do condomínio que eu moro tentou se matar. Tentou pular da janela, lá da sacada, não sei. Porque ela tinha um bichinho, o bichinho deu mole e caiu lá de cima. Aí ela, não posso viver sem ele, vou me jogar também. Graças a Deus lá que o segurança foi lá, poxa, interviu, conseguiu convencê-la e trouxe ela de volta. Mas quando as pessoas estão assim, quando as pessoas estão vivendo esse cansaço, essa questão, não, é porque meu marido, não, porque eu já não aguento mais. Porque é o meu filho, porque é o meu trabalho, é isso e é aquilo. E está sempre tentando dar um jeito, está sempre tentando fazer na força do próprio braço, está sempre tentando fazer alguma coisa, mas não busca aquele que de fato pode resolver o problema. Vive somente atrás de coisas. Parece que a vida é somente para conquistar coisas dessa terra, aonde a Bíblia traz para a gente que vai ficar. A traça corrói e o homem pode roubar. Quando a Bíblia traz para a nossa vida que nós devemos ajuntar de fato tesouros, mas em outro lugar, que é o céu. Então vivem fadigadas, vivem preocupadas, vivem ansiosas. Porque não querem descansar. E para descansar, precisa de algo, de uma decisão e de um posicionamento. E esse posicionamento é a confiança. Quem foi que chegou aqui antes de sentar na cadeira, viu se ela estava justinha, viu se ela suportar o peso? Levanta a mão aqui. Ninguém fez isso? Quem é que anda de carro, não estou falando assim de uma viagem que você vai fazer, mas no seu dia a dia, você fala assim, poxa, amanhã vou ter que trabalhar de novo, vou levar o carro aqui na revisão. Aí você faz isso diariamente. Também não. Sabe por quê? Porque isso você tem uma confiança. Você só sentou aí sem olhar porque você confia que a cadeira vai suportar o peso do seu corpo. Você só entrou no carro no outro dia e foi para o seu trabalho porque você entende que o seu carro é de confiança. Agora, com Deus parece que nós desconfiamos dele. Parece que a gente não confia em Deus ao ponto de esse problema eu não estou conseguindo resolver, mas também Deus também não consegue. Essa situação aqui, eu sei que é difícil, mas olha, Deus anda muito ocupado. Ele tem coisa mais séria para resolver. Ele tem coisa que precisa mais dele do que isso aqui. E cada vez mais se fadigando, cada vez mais ficando cansado. Abra lá, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Olha o que a palavra nos ensina. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente fala de descansar no Senhor, de estar no Senhor, de buscar nele alívio, esse alívio muitas pessoas têm associado vou sentar aqui, não vou fazer nada e Deus vai resolver tudo. Mas sabe que não é assim? Sabe que o princípio não é esse? Porque ele começa, se você está cansado e sobrecarregado, existe uma atitude vital. Vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas parece que em alguns momentos, quando o problema ou o desafio surge, em vez de nós corrermos para aquele que vai nos aliviar, nós iremos correr somente para o problema e para o desafio. Deus é aquele que resolve o meu e o seu desafio. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos envolver com Ele.
Nós precisamos obedecer aquilo que a palavra diz. E ele não se limita somente aqui, à sua igreja. Porque ele vai assim, ó, vinde a mim quem? Todos. Todos, vinde a mim todos. A primeira questão que eu e você precisamos confiar em Deus para descansar é ir até Ele. Não é fugir dele, não é correr dele, não é pensar que Deus não tem algo para mim, algo para você, que Deus não tem solução. Não, Deus tem sim, mas o que Ele quer que eu e você façamos é, Senhor, estou aqui, ó. E Ele vai falar que Ele vai aliviar. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Jugo é aquela madeira que se coloca para unir dois bois, coloca aqui pelo pescoço, assim, ninguém está ouvindo, né? E você bota no pescoço e aquilo meio que obriga aos dois caminharem junto. Então o que ele está falando assim, olha, tomai sobre mim o meu jugo, ou seja, caminha comigo. Basicamente está falando assim, ó, poxa, no caminho eu te explico. Conforme nós vamos andando, conforme essa unidade, conforme esse comprometimento, conforme você está demonstrando que você tem essa necessidade, no caminho eu vou aliviando o seu fardo. No caminho eu vou te dando solução. No caminho eu vou te mostrando escape. No caminho eu vou mostrando para você o que é preciso fazer. Mas muitas vezes a gente quer fazer na força do nosso próprio braço. Muitas vezes não, porque isso aqui está difícil. Sabe, irmãos? Poxa, o mundo já sobrecarrega as pessoas. Não porque você tem que ser alto, ou então você tem que ser baixo, você tem que ser gordo, você tem que ser magro, você tem que ser assim. E ela impõe isso para as pessoas. E tem muita gente se colocando dentro dessa trajetória. Não, porque eu tenho que ser assim, porque senão as pessoas não vão me aceitar. Porque eu tenho que me colocar dessa maneira, senão as pessoas... Não, você não tem que ser assim nada. Não precisa carregar esse peso, não precisa carregar esse fardo. Aceita simplesmente a palavra. E ele fala que o fardo dele é leve. Que o jugo dele é suave. Mas ele fala, anda comigo. Eu vou dar descanso. Você vai... Na verdade, ele fala assim, ó, e achareis descanso em vossa alma. Quantas vezes, queridos, eu estava no meu trabalho, eu lembro de uma situação que eu fiz, eu tive uma atitude errada lá, mexi lá no sistema lá de maneira errada, e eu tinha que resolver aquilo e eu não sabia resolver. E eu tinha que entregar aquele relatório aquele dia, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu comecei e pesquisa, e chama um, e chama outro, e vai chamar responsável, e chama TI, e os caras, não sei, e eu ficando, desesperado, e no momento me veio aquela assim, ora a Deus e pede para Ele. Conversa com Ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele domina esse sistema aqui todinho. Eu falei, tá bom. Aí eu parei, orei ali. Fiquei lá, falei assim, rapaz, eu não sei fazer. O pessoal que eu pensei que sabia, também não sabe. O que eu vou fazer? Eu falei, vou aguardar. Irmãos, veio a solução, veio a questão, veio de Deus. Não veio de outro homem, não veio de outra pessoa, chegou para mim da parte de Deus. Deus foi me direcionando e eu achei o caminho para aquilo. Muitas vezes nossa mente tão conturbada se perde. Às vezes eu estou tão cansado no meu trabalho que eu fico olhando para o meu computador e fico assim, o que eu estou fazendo aqui? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu estou olhando aqui e falo assim, rapaz, eu não lembro o que eu estou fazendo. Eu me perdi, uma mente tão cansada. E a gente precisa desse alívio durante esses dias. É tanta pressão, é tanta questão que nós estamos vivendo, é tanta coisa que a gente vê, tanta maldade no mundo, é tanto governo que se levanta, tantas coisas acontecendo, e a gente se prende pensando nessas coisas, e aquilo toma espaço dentro da nossa vida, no nosso coração. Tantas pessoas com insônia. Cristão, gente.
crente que deita e não consegue dormir. Cristão que anda ansioso, que anda preocupado. Ansiedade e não sabe tomar decisão. A gente acabou de ler aquilo que provoca. No momento de decisão, em vez de consultar a Deus, eu vou simplesmente ver a situação e vou escolher um lado. Mas se o lado for errado, que na maioria das vezes é, depois quer questionar a Deus, porque o Senhor não viu que isso aconteceu, o Senhor, sim, eu estava aqui te esperando, queria que você viesse conversar comigo, queria que você viesse me buscar, queria que nessa conversa lado a lado, caminhando, que nós vamos desenvolver, eu ia falar para você qual era a melhor opção, mas você não quis. Eu sempre tenho o melhor para você, mas você não me procura, você não me busca. Você quer fazer do seu próprio jeito. Quer viver a sua vida. Não, vou mandar junto. Vou mandar em concordância. Você não precisa quebrar a cara, não. Eu tenho a melhor opção para você. Mas quantas vezes, queridos, a gente está assim? Tem gente que não fica cansado de dívida, se afunda cada dia mais e mais. Tem gente que não fica cansado de ficar doente. E sabe, aquilo se acostuma. Essa é a minha dor de cabeça, já me acompanha há 15 anos. Essa é a minha dívida, é quase que casou, já estou há uns 5 anos que eu não consigo pagar. E não se cansa disso. Por quê? Porque todo momento eu falo assim, eu já sei, tem que pagar isso aqui, eu vou pegar aqui emprestado e vou pagar aqui. Quitei, mas ele esquece que tem que pagar aqui de volta. Então não busca a Deus e fala assim, olha só, estou com isso aqui, a responsabilidade, foi minha, ninguém pegou meu cartão, ninguém assinou o boleto, foi eu mesmo, errei, fui ansioso, mas é o seguinte, não quero viver com esse negócio, porque isso aqui é peso para mim. Isso aqui está me deixando lento, isso aqui está travando a minha vida, eu quero avançar, mas olha, eu não quero deixar isso para trás, não. Eu quero ser correto com a pessoa que eu comprei. Como é que eu faço para pagar? Deus vai dar uma estratégia, querido. Deus vai dar uma estratégia, Deus vai dar uma solução. Quando eu olho lá para a mulher do fluxo de sangue, a mulher só buscou fazer do jeito dela. Por quê? Porque ela tinha o quê? Recurso. Quantas vezes nós temos recurso e a gente esquece de Deus? A Bíblia fala que ela tinha muito dinheiro, mas que o seu dinheiro se acabou de tantas coisas que ela buscava. Eu tenho dinheiro. Não, tá falando lá que fluxo de sangue tem um médico bom lá em Osasco. Ela, vai em Osasco. Paga tratamento, faz tudo. Fluxo de sangue continua. Poxa, eu fiquei sabendo lá que fluxo de sangue tem um médico bom demais, lá no Rio de Janeiro. Ela, Rio de Janeiro. Chega lá, nada se resolve. O dinheiro foi acabando, as coisas não estavam acontecendo. Cansada, debilitada. Longe da sua família, longe de um abraço. Não se via mais digna, não se via capaz de fazer. Queridos, às vezes o cansaço, ele tira de nós a capacidade até de pedir ajuda. Quantas vezes nós estamos cansados, mas assim, não quero não. Saber que até o cansaço tira a fome. A pessoa vai dormir com fome, mas não tem a capacidade, digamos assim, de levantar, fazer um copo de leite, fritar um ovo, comer com pão, dorme com fome. Ninguém aqui é assim não, né? Se naturalmente isso acontece, você acha que espiritualmente isso também não acontece? Algum tempo atrás eu vi um rapaz falando que ele estava tão cansado, que ele fez a sua oração lá, meio cansado, e dormiu. E no outro dia, ele estava mais cansado ainda. Aí falou assim, Senhor, é a mesma de ontem, beleza? Amém.
Olha o nível de cansaço desse camarada. Senhor, é a mesma de ontem. A gente ri, mas isso é sério. Quantas são as pessoas que não têm vivido sua vida assim? Acorda, ai meu Deus, 7 horas. Vambora, trabalho. O culto começa 8, 7h30, vou tomar banho agora. Vou dar uma deitadinha aqui. Eu vou descansar um pouquinho, depois eu chego no culto. Chegar lá 8h30 é a hora que a palavra começa. O louvor, irmãos, é um louvor ungido que a gente tem. Eu tive a oportunidade de estar em um dia em uma igreja que o culto tinha aproximadamente, acho que umas 5.000 pessoas. Para mim era como se fosse uma igreja vazia. E quando eu estou aqui na nossa igreja, e assim, estava indo lá, poxa, visitar, nada de, vou lá para ver como é que é, vou ficar aqui. Né? Fui só para visitar mesmo, para um evento, deixar isso bem claro. Eu falei assim, gente, que falta eu tenho na minha igreja. E às vezes a gente cantando aqui, eu fecho os olhos, é como se fosse um som de uma grande multidão. Ainda que nós estejamos ainda com essas cadeiras vazias, mas é assim que eu vejo no meu coração. Eu não preciso estar num lugar muito grande e com muita tecnologia, não. Aqui é o meu lugar, aqui é o seu lugar. Aqui, de fato, é o nosso lugar de descanso, é o nosso lugar de crescimento, nosso lugar de avanço. E parece que, às vezes, a gente tem essa falta de percepção. Eu não posso descansar, eu não posso parar. Não, porque se eu parar, minha casa não anda. Não, porque se eu parar, eu não consigo pagar minha conta. A grande questão é, sua casa não anda, não é porque se você parar ou não. Sua casa não anda porque Deus não está envolvido nas coisas. Você está colocando, nós podemos estar colocando tudo na conta do nosso salário. Que meu salário não dá. Mas sabe, a fé que nós cantamos aí, ela faz o impossível. E a gente está vivendo somente pelo salário, a gente está vivendo somente pela palavra. Deus não chama a mim e a você para viver somente poxa do salário, não. Olha, confia no seu salário e o mais ele fará. Não, hein, queridos. Isso é um contexto lá de fora. Eu tenho que produzir mais para eu ganhar mais. Eu tenho que fazer mais para eu ter mais. Eu tenho que me afadigar, eu tenho que me afastar mais. Não, temos que descansar mais. E saber que quando a gente descansa, a gente cresce. Deixa eu falar para vocês, eu sou pizzaiolo. Né? Algumas pessoas já sabem aqui. E vocês sabem qual o motivo de por que a massa tem que descansar? Vocês sabem? Para crescer, mas não é somente para crescer. A gente fala que depois da sova, né? A massa, ela está estressada. A massa está estressada. Por quê? Porque elas são várias malhas. Então, aquelas malhas estão uma por cima da outra. Uma, poxa, aprisionando a outra. Tudo entrelaçado. E quando você faz a massa descansar, ela se recompõe. Ela se coloca de novo no seu lugar. Ela volta para o seu estado, poxa, original, digamos assim. A partir desse momento que ela descansa, ela gera em si força para crescer. A mesma coisa somos nós. Estressados, vivendo um monte de coisa ali em cima, poxa, emparelhando as coisas sempre em cima. É o horário, é a igreja, é a escola, é a família, é o menino, é o marido, é isso. Ei, cara, descansa. Nós vamos perceber que cada um vai tomar o seu lugar, cada um vai voltar à sua posição original e agora a gente tem força para crescer. Agora a gente consegue avançar. Queridos, ninguém cansado vai muito longe. O cansaço, ele tira a beleza das coisas. Leva alguém cansado para o pôr do sol. Quero não, quero dormir.
Chama alguém cansado para ir à praia. A praia cansa muito. Mas o interessante é que se fosse para chegar no horário, não todo dia no trabalho, era ele. Eu acho que as pessoas não conseguem compreender isso. Ei, não estou chamando para você ir trabalhar comigo, não. Estou chamando para você ir à praia. Para você fazer um piquenique, vamos no shopping assistir um filme. Não, eu não consigo, porque eu estou tão cansado que eu não consigo prestar atenção. Amém, igreja? Amém. Você não precisa abrir. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Confiança é entender que eu não consigo fazer, mas se eu colocar na mão de Deus, apresentar para Ele aquilo que está tirando o meu sono, que está me roubando, Ele vai resolver o meu problema. Uma coisa que demonstra a nossa confiança, se estamos confiando ou não, sabe o que é? É o tempo. O tempo, ele mostra como o tempo, ele se move como um termômetro. Porque a gente quer confiar em Deus assim: eu peço hoje, a conta está vencendo amanhã. Se o Senhor é bom mesmo, o Senhor paga. Se o Senhor é bom mesmo, o Senhor faz um milagre, porque é no meu tempo. É agora, é para amanhã e eu tenho urgência. Deus já sabia disso tudo. Mas o que Ele quer é que nosso coração esteja nele. Amém. E descansando. E não agir somente porque nós estamos afobados, porque a conta está chegando, porque eu preciso daquele milagre. Queridos, Deus sabe disso tudo. Amém. Mas Ele quer de fato o coração que confia, Ele quer de fato o coração que descansa. Ele quer de fato, um coração que de fato fala assim: olha, eu não sei o que fazer, mas está nas suas mãos. Eu não tenho para onde correr, mas olha, eu estou aqui. Me ajuda, me auxilia, me mostra o caminho. 1 Pedro 5,7 fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes parece que Deus nos livrou do inferno, mas não consegue nos livrar de uma dor de cabeça. Nós cremos que nós iríamos para o inferno, mas pelo fato da gente crer, confessar a Jesus, Ele nos livrou do inferno, mas a dor de cabeça Ele não consegue. Quer dizer então que Ele não cuida tão bem assim, né? Quer dizer então que Ele não é tudo isso o que as pessoas dizem. Não, queridos, Ele é tudo isso aqui e muito mais. Amém. A questão é a questão de confiança. A questão é a questão de acreditar. A questão é: eu vou me voltar para Deus e isso vai se resolver. Quando? Queridos, não importa. Se eu coloquei na mão dele, já está resolvido. Ah, mas não se manifestou ainda, não, já está resolvido. Por quê? Porque eu tenho paz no meu coração. Por que eu consigo deitar minha cabeça e dormir? Porque eu sei que eu estou buscando e Ele vai me dar essa orientação, Ele vai me dar essa direção. Amém. Pare de fazer a força do seu próprio braço. Tem pessoas comendo pão de dores, se fatigando, se matando de trabalhar, esquecendo família, esquecendo igreja. Porque tem que ganhar mais, porque tem que fazer isso, queridos. Ganhar mais não é problema nenhum. A grande questão é: se aquilo te afasta de Deus, isso já gerou problema. Se isso tem te afastado da sua família, isso já gerou problema. Se isso está tirando o nosso sono, isso já gerou problema. A grande questão é nós buscarmos a solução e parar para respirar. Já chegou esbaforido em algum lugar, cansado? Chegou correndo, falou assim: vai lá, poxa, ministra aí. Aí chega aqui e fala assim. Então, gente,
Feito completo geralmente sai errado. Se tem alguma coisa que tira a sua paz, a sua alegria, isso precisa ser resolvido. E só descansando, só em comunhão com Deus. É o que a gente vai achar, nós vamos revelar para nós. E você achará descanso para a vossa alma, para a sua mente. Romanos fala que nós devemos renovar a nossa mente. Para quê? Para experimentar, ter experiências da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, se Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isso, se a Bíblia nos traduz isso, é porque fala que pode ser que a nossa mente está conturbada. Uma mente cansada, nós lemos aqui, não consegue criar. Não é criativa. Só pensa em problema. Não consegue criar algo, não consegue gerar algo, mas quando eu entro nesse descanso do Senhor, que eu busco nele, eu falo assim, era só isso. A minha mente saiu do problema e ela focou naquele que é a solução. E agora aquele que é a solução fala para mim, olha, faça isso aqui, tenha essa direção, movimente isso para cá. As pessoas às vezes, não entendem o porquê que a gente vem aqui. O porquê que tem essa reunião todo domingo e quinta, e seja qual o dia que for. Elas não conseguem compreender como é bom estar aqui, como é bom desfrutar desse dia, como é bom ter comunhão um com o outro. Preferem ficar lá fora, vivendo as suas vidas de qualquer maneira, reclamando, questionando, a procurar descanso. Sabia que tem gente lá que está se matando lá, usando droga, se prostituindo e várias outras coisas, mas estão cansadas disso. Não suportam mais a vida que leva, mas o cansaço é tanto que não procura nem ajuda. E a gente tem não somente a ajuda, mas o dono daquele que ajuda dentro de nós. Dentro de nós, dentro de mim e de você. Por que não, querido, descansar? Por que não buscar nele a solução? Eu passei um tempo da minha vida que eu fiquei desempregado e eu estava fazendo rema. E toda a oportunidade de emprego, porque vinha para mim, eu recusava, porque eu queria terminar o rema. Estava no meu primeiro ano e no segundo módulo, né, que é depois do meio do ano. Queridos, o que surgiu para mim de vaga de emprego não está no gibi. Oi, tudo bem? Alguém te indicou. Eu falei, não, obrigado, que eu estou fazendo um curso assim, assim, assim. Não, assim não dá. Teve gente que quis até me esperar. Mas sabe qual era a minha confiança? Porque eu tinha pego um bom dinheiro e tinha as parcelas ainda do auxílio-desemprego. Mas um dia sentado, na minha cama, Deus falou comigo. Um dia esse dinheiro vai acabar. E aí? O que você vai fazer? O que aconteceu? O dinheiro acabou. O que aconteceu? Eu vi minha filha pedindo comida e eu não tinha. O que aconteceu? Ajoelhei e pedi perdão. E a resposta veio. A solução veio. Às vezes, que tem tanta coisa acontecendo na nossa vida, e a gente tem buscado outras coisas, outros meios, porque parece que Deus não consegue nos enxergar no lugar que nós estamos. E eu tinha essa questão comigo quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, é uma empresa grande. E eu, como se eu trabalhasse lá na padaria e a sala do meu chefe fosse aqui onde era o Itaú. E eu falei assim, rapaz, esse cara, eu nunca vou crescer aqui dentro porque esse cara não me vê. Ele que é a pessoa responsável de estar me vendo, quem não é visto não é lembrado. Essa é uma frase lá de fora, que não tem nada a ver com a gente. E eu estava de frente à mesa dele, assim, do outro lado, assim, que é um aquário, né? Uma sala de vidro, mexendo no sistema. Eu olhei para ele e eu pensei isso.
E Deus falou comigo, quem foi que te colocou aqui mesmo? Eu falei, foi o Senhor, né? Queridos, para resumir, não sei porque as coisas acontecem assim. Começou a cortar a gente, no meio do corte eu fui chamado. Douglas, então, vai ser promovido. Eu falei, glória a Deus, não perdi meu emprego, fui promovido. Mas você às vezes não está satisfeito com as coisas, né? E eu fui ver tem um amigo meu que trabalha numa empresa também muito boa também, eu sempre estava chavecando ele, né? Falei, aquela vaguinha lá quando surgir, Aí, nesse meio tempo, eu fui promovido de novo. Aí, o meu gestor falou assim, posso contar com você? Tá comigo? Sabe o que eu falei, irmão? Falei, pode contar comigo. Surgiu a outra vaga lá, que eu queria. O cara falou assim, é só você vir que a vaga é sua. Melhor, querido. Melhor, coisa boa. Coisa de crente. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, quero te agradecer, mas eu me apalavrei lá com o meu gerente, eu não posso deixar ele na mão. Queridos, eu abri mão. Douglas, foi fácil? Não foi. Doeu muito. Era o que eu queria, era o que eu almejava, que era melhor para mim. Falei, tem problema não, lá na frente, essa vaga vai surgir de novo. Lá na frente eu vou ter uma nova oportunidade. Beleza. De novo, Douglas, estou com a vaga aqui. Agora, isso tem uma semana atrás. 2 semanas atrás. Douglas, estou com a vaga aqui. E aí eu falei, uau, é agora. Agora eu vou. Falei, agora eu vou me preparar para falar com o meu chefe, né? Já passei o tempo, deu tempo para ele, preparei outra pessoa para ficar no meu lugar, não estava saindo, deixando ele desguarnecido. O cristão também tem que ter também essa postura e essa posição. Por quê? Porque isso passa confiança. Eu falei, vou falar com ele. Aí ele sentou, foi na minha sala, estava só eu e ele, eu falei, a oportunidade. Quando eu ia começar, eu falei, tem um negócio bom para você aí. Eu falei, negócio bom? Lembra aquele negócio que eu te falei, que eu te prometi, que antes de sair daqui que eu ia fazer? Eu falei, lembro não. Aí ele falou assim, não, mas, então se você não lembra, eu falei, não, mas muita coisa para pensar, o senhor sabe como é que é, né? Falou, carioca é fogo, né? Cheio de... Ele, então, na segunda-feira, você assina a sua nova promoção. Queridos, cobria tudo aquilo que a outra dava. E a gente, desesperado, buscando um monte de coisa, solução. Eu já falo que, rapaz, tem que estudar, porque eu tenho que ter essa competência para essa vaga, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Quando eu falei assim, quer saber, eu tenho que fazer nada. Irmãos, isso não é questão de ser preguiçoso não, tá? Mas é uma questão de falar assim, não, cara, eu tenho que descansar. Estou procurando ganhar mais, mas será que se eu for para esse lugar eu vou ter a oportunidade de estar congregando, de estar fazendo as coisas que eu estou fazendo? A oportunidade de ver, e deixa eu te falar, das 2 vezes, porque da primeira eu ia falar que eu ia sair. Queridos, foi assim no dia. Da primeira vez, quando eu ia falar, ele, está aqui tua promoção. Da segunda vez que eu ia falar, ele, está aqui tua promoção. E sempre num tempo de corte da empresa. A empresa cortando gasto. Deus é fiel, queridos. Ele cuida de mim e de você. Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. É uma questão somente de confiar, descansar nele, buscar, ter mais intimidade com ele, buscar andar lado a lado com ele. E eu lá me matando de trabalhar, pensando que eu ia ter que fazer um monte de curso. Já tinha buscado o site GPT, onde eu faço esse curso aqui. Mostra para mim onde tem grátis, onde é pago. Não, gente, busca os meios.
Hoje em dia, esse negócio, não, porque faculdade tem um monte de curso barato. Tem um monte de curso aí de graça, para falar que você não pode se qualificar. Eu me qualifiquei em uns 2, 3, é por isso que eu estou hoje, e eu recebi essa promoção hoje, porque eu me qualifiquei antes, e tudo de graça. Se quiser, depois eu até te dou os sites. Tem um monte, você abre lá, tem um monte, a galera, tem coisa lá de R$ 9,99. Falei, me dá aqui, dá os 3 aqui logo. Sabe, mas eu me preparei, mas eu confiei em Deus. Eu parei de querer fazer na força do meu próprio braço, né? Porque tanto eu trabalho na minha empresa, como eu também trabalho na pizzaria. E às vezes para mim é pesado, gente. Às vezes para mim é puxado. Ter que sair de um e já emendar em outro, assim, ó. Geralmente sexta, sábado e domingo. É como se eu não tivesse folga. E eu falei assim, poxa, eu não posso viver essa vida. Deus não me chamou, não me tirou lá do Rio de Janeiro para eu viver essa vida fadigada. Deus não me chamou para cá para que eu, poxa, vivesse quase que da mesma maneira que eu estivesse vivendo lá no Rio de Janeiro. Eu falei assim, não, poxa, eu tenho que parar. Mas sabe que quando você decide parar, vem o desafio. Juliana me acompanhou, já falei isso aqui, mas vou repetir. Eu era MEI lá no Rio, e para mim, na minha cabeça, eu deixei de pagar, o negócio acabou. Vim embora para São Paulo, falei, estava pagando tudo certinho, direitinho, vim embora para São Paulo, parei de pagar, não tem mais nada. Assinei minha carteira novamente, voltei para o mercado de trabalho, CLT, 0 a 0 para todo mundo. Do nada, bateram na minha porta lá, acho que 8 mil, nem lembro, gente. 8 mil reais para você pagar. Ou você paga, ou bloqueia tudo. Algo mais ou menos assim, não era ou não? Não sei. Que ela que me assistente, ela. Se você não sabe não, mas ela que é minha assistente. Brincadeira, gente. Queridos, no momento que eu falei assim, parei, relaxei, não vou viver isso tudo. Eu não tinha 8 mil reais para pagar de uma vez só. E eu tive que parcelar esse negócio aí de 8 mil foi mais para longe, não foi, Ju? Foi mais para longe ainda. E eu não tinha, querido. E agora eu cheguei, poxa, no momento onde eu falei assim, cara, eu tenho que cortar tudo. Vamos cortar a saída, vamos cortar isso aqui, vamos diminuir isso aqui. Em vez de comprar arroz de 5 quilos, vamos comprar arroz de 1 quilo só. A gente entra no jejum forçado. Vocês estão rindo? Mas para mim era sério. Deitar num dia sem saber que eu estava devendo ninguém e no outro dia, com esse entendimento, tenho que pagar. E eu não tinha aquele recurso necessário para isso. E onde a gente faz, corta. Pô, não posso ir para a igreja nem todo dia mais. Por quê? Porque eu tenho que gastar combustível e pagar pedágio. Vou só 2 vezes agora. Aí eu pago passagem e o Uber está caro. Vou só uma vez, vou só de 15 em 15 dias. Até o momento que eu cheguei e falei assim, rapaz, eu não tive culpa, assim, poxa, em tese, vocês vão me entender. Eu não tive culpa disso, por quê? Porque eu não tinha esse entendimento. Para mim, na minha cabeça, eu tinha, porque, poxa, o MEI, ele te cobre. Como se fosse uma empresa. Se você cair doente, ele vai te cobrir. Se você se machucar, se acidentar, ele vai te cobrir. Então, poxa, em tese, no momento que eu parei de pagar, porque estava certinho, não tinha pendência nenhuma, e que eu assinei a minha carteira, ou seja, voltei para o mercado de trabalho, aquilo zerou. Esse era o meu entendimento, eu não fiz isso sabendo, não. Só fui saber depois para pagar. Eu falei, poxa, Deus não me tirou dessa condição. Eu falei, Senhor, eu não entrei nessa condição por falta, porque não, poxa, eu não sabia, olha, eu não tenho dinheiro para pagar esse negócio, não. E eu não posso ficar cortando o ídolo na igreja. Eu não posso ficar cortando, que eu não posso mais botar combustível no meu carro. Não posso ficar cortando, poxa, o cachorro quente, a pizza. Porque a primeira coisa que a gente faz assim, já que eu tenho que fazer, vamos tirar. Queridos, é uma questão de consciência, tá? Também não vou viver também esbanjando, já que eu estou devendo também esse valor. Mas também eu falo assim, não, peraí.
vou deixar de ir para a igreja? Eu vou economizar naquilo que me dá a direção para eu sair dessa situação? Eu falei, quer saber? Vou voltar a descansar de novo. A primeira coisa que eu fiz, estava atendendo segunda, aí tinha terça de oração. Segunda, quarta, quinta tinha culto, aí vinha segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Segunda, quarta. Eu falei, não, peraí, se tem que sair de um lugar, é outro. Eu falei, a partir de hoje é só sexta, sábado, domingo que a gente trabalha. Cortei os outros dias. Eu falei, não, vou ficar nesse negócio não. Nessa doideira de ficar, trabalhando, me matando, não. A fé resolve. Queridos, o que tem me auxiliado, que está quase acabando, graças a Deus, é a fé. Glória a Deus. E sabe, o nosso entendimento, ele é o meu Deus. Eu estava tão cansado, eu queria atender ninguém. E a pior coisa para mim que cozinha é você estar cansado sem ter que cozinhar. A minha nossa é boa. Eu não consigo fazer um bom atendimento. Eu não me preocupo com como está saindo aqui, como as coisas estão acontecendo. Quando eu falei, não quer saber? É só sexta, sábado, segunda, terça, quarta e quinta, eu vou estar ali. Filhos, eu não adianta. Às vezes tem um massa lá pronto, eu falei, hoje, é sexta, sábado, domingo. E já está me cansando. Eu vou usar férias nesse negócio, querido. Também não quero ficar nesse negócio também de 2 empregos, porque eu não sou o Júlio, não, meu nome é Douglas. Não, meu nome não, querido. Hoje meu nome é Douglas. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a fé por dentro. Eu tenho a palavra que me segura. O Salmo diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Então eu posso abrir mão. Você pode abrir mão também de alguma coisa que está te fadigando. E ele fala assim, ele nos faz descansar. Aonde? Em paz verdejante. Ele não nos leva em meio a águas turbulentas, não. São águas tranquilas. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha força. Eu não posso ficar nessa neura, não tem que fazer, eu tenho que fazer, não, queridos. Eu não vou ficar doente por causa de dinheiro, não. Não é vontade de Deus para mim, para a sua vida, não, que você fique doente por causa de dinheiro. Que viva nessa vida assim de correria. Não pare. Aproveita a paisagem. Veja a volta. Você pode ficar de pé, por favor? No descanso a gente cresce. Queria chamar aqui o Ministério de Música, por gentileza. No descanso, a gente cresce. Parece loucura, querido. Deus não nos chama para um descanso onde será ausência de desafios. Um tipo de descanso onde a gente imagina que para mim descansar é deitar e não fazer nada. Não, pelo contrário. O descanso que ele nos oferece é: confia em mim, mas também faça a sua parte. Sabe, não viva uma vida na correria, não. A correria nos tira a beleza ao nosso redor. A correria não faz com que nós venhamos ter uma boa comunhão com Deus, termos um bom relacionamento com a nossa família, com o marido, com a esposa, com os nossos filhos. Sabe, descansa nele. Confia nele. E o mais ele fará. A Bíblia vai falar que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Precipitados com coisa alguma. Antes, fazer conhecida diante dele todas as nossas petições.
Deus não vem buscar uma igreja ansiosa. Uma igreja fadigada. Sabe que isso aí são comportamentos que, poxa, o mundo tem. Que o mundo oferece. Agora, eu e você, nós não precisamos andar assim. Eu e você, temos a palavra, temos a unção, temos a graça, temos o favor de Deus sobre nossa vida. Está cansado? Descansa nele. Busca Ele como refúgio, como fortaleza. Busca Ele como socorro bem presente. Na hora da angústia, sabe? Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos desamparar. O descanso vai trazer para você crescimento. O descanso vai trazer para você uma visão ampliada. De repente você é um empreendedor e que fala assim, não, mas eu estou fazendo tanta coisa e eu divulgo na internet, eu boto outdoor, eu faço isso e meu negócio não vai para frente, é porque uma mente cansada não consegue criar nada. Só age na força, só age por impulso. Eu acho que isso aqui vai dar certo, eu acho que isso aqui é o que vai fazer andar, quando na verdade nós precisamos ter convicção de tudo aquilo que nós vamos fazer, porque para dar certo. Sabe, para de viver uma vida tentando dar certo e comece a viver uma vida dando certo. A palavra de Deus diz que Ele não nos chamou por cauda, mas sim por cabeça. E a palavra ainda, poxa, afirma isso, falando assim, ó, Ele não nos colocou por baixo, mas sim por cima. Então, já que nós estamos por cima, vamos olhar para o alvo. Vamos olhar para alto. Vamos olhar além. Vamos sim admirar a paisagem. Vamos aproveitar as oportunidades que Ele nos tem dado. O Ministério de Música, ele vai estar cantando essa canção.